A aula vai começar em instantes. Bem-vindos! A partir daí, nós vamos ter sempre composições, né, que vão ser favoráveis e desfavoráveis no sentido de não compreender, não é de não compreender, mas de pensar além. Então, Parmênides vai ser um desses, né? O arqué, né, para Parmênides vai ser a mobilidade ou a imobilidade, que mais tarde vai ser reconhecido como um princípio de identidade, que é a condição do ser e do não ser, né? Parmênides, ele é de Eleia, uma cidade sul da máquina Grécia, né, que hoje em dia é a atual Itália. E aí, né, ele foi o grande professor que hoje nós temos a escola eleática, e todo o seu pensamento, né, fundou, né, e ainda é muito importante para a filosofia pessoal, que é o princípio de identidade. Então, assim, ele vai dizer que o ser ele não pode ser, ao mesmo tempo, né, o ser existir e ele não ser. E para Heráclito é uma coisa só, né, todo mundo vive um constante movimento, Parmênides vai dizer que não tem como o sujeito estar em movimento e não estar em movimento ao mesmo tempo. Então, assim, o ser, ele precisa estar, né, realizar uma ação ou não realizar uma ação. Ou seja, ele não pode ser um rio e, ao mesmo tempo, ele ser o mar. Então, assim, né, há contradições e essas contradições que nós entendemos como princípio de identidade. E é a partir disso que ele vai dizer que o ser é único e imutável, ou seja, a composição do sujeito, né, esse passador, ele não pode ser um ato. O que constitui ele não é o princípio de identidade dele, é ele ser algo digital, não algo físico que eu posso utilizar no quadro. Então a sua composição, ela vai definir, né, o que ele é, e aí vai ser, e o que ele não é. Então, se ele é algo digital, ele não é algo manual, físico, é analógico, né, nesse sentido. Essa é grande discussão, né, para Parmênides, e isso vai ser muito importante para a filosofia contemporânea, porque nós vamos compreender, né, a distância entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Né, que Platão ele vai se apropriar dessa função, como nós veremos, né, dessa relação, mas principalmente a partir da condição de sensação. Né, para Parmênides, tudo que é sensível está perto da experiência. E tudo que não é sensível é aquilo que ronda o mundo, ou seja, é uma condição ilusória. E mais pra frente, né, nós vamos ver que pensa logo sei. Não necessariamente. Para Parmênides, o princípio de identidade, ele quer que o sujeito seja constituído. Precisa estar aqui. Né? E se ele não está submetido a essa ideia de experiência, de corpo, ele não existe. Então ele não é. E aí nós entramos, né, Tales, da escola de Mileto, né, vai ser a continuação, né, vai ser um novo pensador, né, e um novo pensador também focado nessa relação. A escola de Mileto nós temos alguns outros pensadores que ampliaram, né, a sua performance, que ampliaram toda a produção de conhecimento, né. Então, seu fundador, Tales, né, ele também viveu na Jônia, né, e muito em contato com os demais pensadores, e além de tudo ele era matemático. Então ele vai dizer que o princípio do homem ou da vida é a água, e a partir disso a partir da água todo serviço se constitui. Então sabemos que toda a sua teoria ela é revisitada por demais filósofos, ele não deixou nada escrito sobre isso. Mas nós temos todo um testemunho, ou seja, tendo uma produção oral, você tem outros testemunhos, que nós veremos isso mais adiante também. E aí, ele estabelece que toda a vida, ela nasce da água, então a água é o princípio gerador. É a arquétipo de todo homem, de toda a sociedade. Dentro da sua própria escola e seus discípulos, a gente vai ter o Anaximandro, que ele vai registrar essa tese, né, pode ser entendido como uma tese materialista, né, e ele vai dizer que o princípio das coisas reside no áperon. Áperon pode ser traduzido como ilimitado, indefinido. Então, assim, não é tendo uma natureza determinada como a água que vai surgir a vida, mas do movimento distinto entre essas relações. Então, assim,
a gente vai ter o limitado, a gente vai ter o definido, né? E vão ser essas relações que vão gerar as condições de sujeito, as condições de ser e assim por diante. Então, não vai ser uma identidade física, né, da água que vai ser o constitutivo do sujeito, mas as relações de ilimitação, de limitação, de indefinição, que há outros componentes ali que trazem um arquétipo, que trazem princípios que hoje nós podemos compreender o mundo. Mais adiante a gente vai ter Anaximenes, que ele foi o último sucessor da escola, né, o último que propagou aí o seu pensamento. E ele vai afirmar que a Lua reflete o Sol, né, e essa doutrina ela vai ser baseada na realidade do ar, ou seja, na pneuma, né, que é o suspiro, um elemento que vai ser que ele não se perde na definição do Acheron, como o Anaximander ele postulou, né, mas que é a partir do Acheron que ele se estabelece, se mantém como repercussor dessa modificação de vida, desse tratamento, dessa forma de ser. Né? Então, a gente tem a questão da luz, né, que reflete a lua, que reflete a luz do sol. Vai ser também um movimento que vai servir para identificar essa formação social, não social, mas formação do sujeito do ser, né, a partir dessa doutrina, né, que aí a lua, ela, ao refletir a luz do sol, ela também é uma relação, um princípio de realidade. Então, ela vai estar ligada à definição do Acheron. A lua ela não termina depois que ela reflete a luz do sol. Ela não morre, por assim dizer. Mas ela está ali enquanto um corpo, que a sua função é essa. Ela vai fazendo essa relação. Então, o ar, né, são elementos naturais que são importantes para essa teoria, né? Todos eles vão ser muito importantes porque eles vão estar pensando a vida a partir de uma vida natural, né? Enquanto entre o mito, né, nós tínhamos uma produção muito voltada para algo muito religioso, né? Para algo de cima para baixo, e nós temos algo de baixo para cima, ou algo no mesmo caminho, né? Assim, horizontalmente. Então eles vão estar pensando a condição material, a vida material, tanto do sujeito humano, quanto das plantas, dos bichos e de toda a sua relação. Né? O terceiro dos pensadores, né, que eu gostaria de destacar é o Pitágoras. Então, Pitágoras ele também foi um matemático. Nós temos o Teorema de Pitágoras, que é uma produção do seu pensamento, que sobreviveu. Né? Ele é, além de tudo, além de matemático, né, ele foi um dos grandes pensadores e de grande produção de uma religião filosófica, não só filosófica, mas social. Né? E uma das suas questões era que a alma, né, a alma era imortal. E não só o arqué do homem além do número, né, que vai ser a sua produção, né? Então, assim, o mundo ele é produzido a partir de sequências de números e suas mudanças. Então, o sujeito ele se constitui ali, mas também das almas para outras coisas. O número é a alma das coisas. E essa alma, ela é imortal. Então, com esse pensamento, ele estabelece uma religião, né, um culto, por assim dizer, que vai tratar não só dessa purificação do corpo, mas dessa purificação da alma para que o estado, né, o corpo se decompõe, a alma fica vagando. E aí, quanto mais pura eu manter essa relação entre corpo e alma, eu consigo ir para o campo dos Elíseos, né, que advém também de uma figura mitológica. Então, Pitágoras ele vai ser um limiar muito importante de pensamento dos filósofos, dos primeiros filósofos, porque além dele estabelecer a ideia e uma estrutura numérica como a composição do sujeito, ele vai estabelecer um segundo ente, que é a alma, que também é uma arqué, e ela vai ser uma arqué imortal. Então, se o número ele chega a um teto, né, uma estrutura, que ela se transforma e ela vai chegar a um determinado patamar, a alma não, a alma segue. E é importante a gente ter essa noção que ele vai atravessar todos os demais pensadores, né, pós esses primeiros, ou, né, a partir da figura de Sócrates, nós temos esse novo paradigma de pensamento. Né? E aí, importante, como já foi mencionado, todas as cidades poleiras, principalmente Atenas, né, a cidade de Atenas, como um grande repercussor dessa cultura grega e não só de uma cultura filosófica, porque a partir do advento de uma democracia, de uma produção social voltada para o pensamento da cidade, a gente vai ter a formação
esperar, né, quem são essas figuras, né, ou quem são e como podem existir essas figuras. Como eu já disse, né, o filósofo é aquele que está ocupado, pensando, trabalha para isso, né, que está estudando sobre a vida, que faz as suas relações, mas isso, existe um contexto que nos traz. Então, né, é importante a gente ter ideia que a partir daqui, né, que o século V é o apogeu do florescimento da cultura grega, também é o apogeu dessas figuras filosóficas, entendidas como sujeitos filosóficos ou filósofos para a gente hoje em dia. Dentre eles, né, nós temos figuras de sofistas, que é uma classe não só de filósofos, mas também de pensadores, né, e aí o termo sofista vem de sofon, ou sofon, que quer dizer sábio, né, eu não cheguei a marcar aqui, mas essa é a etimologia da palavra. E os sofistas, eles não eram atenienses. Eles eram viajantes, né, que vinham de outras cidades, porque a cidade estava em alto movimento, alta produção, e eles eram pagos, eles eram professores pagos, professores particulares da cidade, e que eles tinham, né, eles estabelecem um foco antropológico do sujeito, né, e aí esse ponto antropológico, esse enfoque, vai ser importante para o desenvolvimento de uma moral e uma política. Como que eu enquanto sujeito, vou entender o que é uma moral e vou produzir uma política a partir disso, sem estar ligado diretamente a uma religiosidade. Ela vai aparecer, ela vai ter uma função, mas não uma função base. Ela vai ser uma função de lado, ou seja, ela vai ser um acompanhamento. Os sofistas, eles vêm principalmente para estruturarem toda uma eloquência, todo o desenvolvimento dos cidadãos da cidade. Então eles se estabelecem como esses grandes professores que podem ensinar de tudo para todos, uma vez que você seja recompensado por isso. Unidos Educação agradece. Obrigado por assistir, siga nossas redes sociais. E visite o site nidos.storystudio.com.br. Até mais!